Olá pessoal, então a professora vai estar explicando para vocês ali o conteúdo do segundo ano de História, o segundo conteúdo que vocês têm na apostila, que são os conflitos do século XX. Que conflitos foram esses? Nós tivemos conflitos intensos no século XX que marcaram a história profundamente e esses conflitos deixaram marcas que até hoje as pessoas sentem, veem e falam sobre isso, tá? Então, nós tivemos Primeira, Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, e todos esses aparatos, todas essas guerras aconteceram por interesses de alguns, vale dizer, e esses interesses nem sempre vinham a favor da população do mais pobre, do mais empobrecido. Eram interesses, muitas vezes, meramente de luxo, tá? Então, aqui o primeiro conflito que nós temos, que é bem claro, bem forte, foi da Primeira Guerra Mundial. Antes de ocorrer a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos mudanças significativas dentro da economia do mundo pela substituição do feudalismo pelo capitalismo, que é onde a gente corre a Revolução Industrial. E essa busca desenfreada pela busca do lucro de tudo que tinha dentro da economia do mundo fez com que os interesses dos países foram sendo modificados e moldados. E a história tomou um rumo para a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial culminou em 1914. Não quer dizer que naquele ano resolver todo mundo brigar e vamos guerrear. Não. Foram sucessões de tomadas de medidas aí, de decisões de vários governantes por interesses, e aí resultou nessa guerra, que daí durou de 1914 até 1919. O que era o principal foco aqui? Como eu falei, busca desenfreada por novas colônias, África e Ásia, e encontrar matéria-prima e novo mercado consumidor. Como o capitalismo estava em alta, estava em plena ascensão e as coisas estavam fluindo, essa busca por novas colônias, por exemplo, nós, Brasil, fomos colônia por muitos e muitos séculos de Portugal. Os Estados Unidos tiveram colônias, vários países do mundo tiveram colônias. E eles precisavam de mais e mais colônias para quê? Para ter matéria-prima, para ter mercado para consumir o que eles produziam. E aí essa busca desenfreada desequilibrou todo o sistema que nós tínhamos, tá? Qual foi a principal consequência com o acontecimento da Guerra Mundial? Desequilíbrio entre consumo e produção. Se eu estou na minha casa, construindo a minha casa, tá? E eu resolvo brigar com o meu vizinho, eu vou conseguir continuar construindo a minha casa? Não, eu vou ter que parar. Então, foi isso que aconteceu com o mundo. Então, esse desequilíbrio entre produção e consumo, as pessoas continuaram consumindo, mas não tinha quem produzisse. E esse desequilíbrio fez com que a população empobrecesse, passasse fome. E isso é muito comum em períodos de guerra. Muito comum não seria o incomum, né? Não seria comum passar fome num período de guerra. Porém, é o que acontece. E aí, nós temos que falar que os regimes totalitários desse período, tá, culminaram na Segunda Guerra Mundial. Aí não bastasse o mundo estar numa primeira guerra, nós tivemos uma segunda, que foi ainda pior, tá? Então, essas adoções de regimes totalitários, o que é totalitário? Eu mando e você obedece e não questiona. Esse é o foco. Aí o que acontece? Formam-se tríplice aliança. Essas tríplice alianças, elas se formam, tríplice é porque são 3 países em comum, por interesses em comuns. E esses interesses em comuns faziam com que esses países se unissem para lutar contra os outros, tá? Então, se juntou a Alemanha, a Itália, a Áustria e a Hungria na Tríplice Aliança. Na Tríplice entende a França, a Inglaterra e a Rússia. Quer dizer, ficavam 3 de um lado, 3 do outro, brigando por interesses econômicos, políticos, tá? Comercial. E aí, o que acontece? A guerra muda o rumo dela com a saída da Rússia nessa tríplice e a entrada dos Estados Unidos, tá? Sai a Rússia aqui dessa tríplice entente e entra os Estados Unidos. Vale dizer que a Rússia, ela não era chamada de Rússia, era era URSS, tá? União da República Social Soviética, era um negócio assim. E aí, o que acontece? Com isso, os Estados Unidos se tornam-se uma potência, tá? Diga-se de passagem, até hoje. Aí, nessa Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sai derrotada
tem que assumir perante o mundo que foi derrotado, assinar um documento, tá? Assinar a culpa, indenizar, fazer uma indenização, e todo esse aparato, essa documentação, ele foi feito um tratado lá em Versalhes, tá? E aí, perante o mundo, a Alemanha assume que foi culpada pela Primeira Guerra Mundial e paga uma indenização. Com isso, a Alemanha fica pobre. Não, digo pobreza, mas ela quebra. Mesmo sendo lá na Europa e sendo um país que estava muito rico, ela foi para a guerra e consumiu seu suprimento. E aí ficou desabastecida, tá? O que acontece? Com essa quebra da Alemanha, Rússia no meio da guerra, quem muda o centro das decisões, muda da Europa para os Estados Unidos. E aí, o centro das decisões muda para os Estados Unidos, mas nesse momento também o Japão está crescendo. E aí o Japão também desponta como uma potência. Aí nós temos, na Segunda Guerra Mundial ali, tá? Antes da Segunda Guerra Mundial, surgem regimes totalitários, tá? Esses regimes totalitários que a professora já falou aqui, ó, que é o que serve como enxame, um fogo para a Segunda Guerra Mundial, os indivíduos servem ao Estado que controla a sociedade, tá? Então, a sociedade era totalmente controlada e fornecia tudo o que o Estado precisava. E aí, os dois regimes que tiveram grandes problemas, trouxeram muitas consequências dentro da sociedade, foi o de Mussolini, o fascismo de Mussolini na Itália e o nazismo de Hitler na Alemanha. Foram dois regimes totalitários que faziam com que a sociedade ela só fizesse aquilo que o Estado mandasse. Quem não fizesse o que o Estado mandasse era penalizado, morto, o que fosse necessário. Eles usavam a crueldade para poder se manter onde estava. Então, Hitler ele defendia o quê? A criação de uma raça pura e a eliminação dos judeus. Tá? Então, ele queria eliminar esses judeus, porque ele considerava que os alemães eram uma raça pura. Então, pessoas com deficiência, pessoas que fossem judeus, ele considerava essas pessoas indevidas de serem alemães. Tá? Então, eles começaram a caça às bruxas, mais do grosso modo dizer. E eles vão dizimando a população judeia. Tá? E aí, isso causa hoje no mundo uma comoção muito grande, porque foram mortos milhares de judeus desnecessariamente. E era retirado todo o que a família tinha, que foi construído pelos judeus, foi retirado deles sem eles terem feito nada, tá? Aí, o que acontece? O sistema aparece no meio de toda essa bagunça, de toda essa guerra, pleno mundo ali nessa reviravolta, um sistema chamado socialismo, que surge. Primeiro país a criar esse sistema é a Rússia. Diga-se de passagem, esse sistema existe lá na China ainda hoje, tá? E é um sistema. E aí começa o contraponto, o socialismo contra o capitalismo que tinha surgido lá na Segunda Guerra Mundial, lá na Revolução Industrial, tá? E aí acontece diversos acontecimentos anteriores aqui e culmina na Segunda Guerra Mundial, que dura de 1939 a 1945. E aí a caça às bruxas, quer dizer, a caça aos judeus, está aberta. E aí os judeus são caçados, são mortos naqueles campos de concentrações, nas câmaras de gás, são escravizados. E aí o mundo vira de ponta cabeça. Até que em 1945 eles conseguem acabar com esse regime totalitário de Hitler e tentar fazer com que o mundo volte ao normal. Só que daí, o que acontece? A Europa perde a hegemonia, que até então era, desde a Revolução Industrial, era muito forte lá, era a Europa que comandava o mundo. E quem passa a ter essa hegemonia, mais forte ainda, é os Estados Unidos. Mas o Japão também se desponta, como eu falei anteriormente, como uma potência. E os Estados Unidos veem isso como um possível inimigo, uma possível, como era a Europa antes, concorrente. O que acontece? Eles continuam lutando e aí os Estados Unidos tinham uma nova arma em teste, que era a arma nuclear, e manda testar, tá? Manda explodir em Hiroshima e Nagasaki. Para fazer o quê? Fazer com que os japoneses sirvam de exemplos para o mundo
aquilo que se eles tivessem feito para os outros, eles fariam para eles também. Tá? Então, fazer com que o Japão fosse um exemplo disso. Aí explode Nagasaki e Hiroshima, o capitalismo sendo tomado decisões vai para os Estados Unidos, e aí se forma, após a Segunda Guerra Mundial, dois regimes bem claros, o capitalismo e o socialismo. E são um contrário ao outro. Tá? Então, isso aqui é um resumo do que foi os conflitos do século XX. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima.